Você sente que está sempre correndo atrás de algo que nunca alcança? Que uma parte sua está vazia, não importa o que você faça. Eu sei essa sensação, e sei que você também sabe. É como se a gente estivesse programado para perseguir uma sombra, uma aprovação que nunca vem, uma completude que o mundo lá fora promete, mas nunca entrega de verdade. Essa dor, esse vazio que você sente, não é um defeito seu. É um eco de algo que aconteceu muito antes de você ter a chance de entender. E eu estou aqui para te dizer que não está sozinho nessa. Eu vivi isso, e demorei muito, muito tempo para perceber. Mas entendi, e quero te contar como. Meu nome é William, tenho 77 anos. E, olha, não sou nenhum guru. Não tenho curso, nem diploma pendurado na parede sobre o que eu vou te falar. A única coisa que eu tenho é o tempo. Muito tempo. E a experiência de ter vivido uma vida inteira de um jeito, para só no final, descobrir que eu podia ter vivido de outro. Eu passei décadas, literalmente, construindo uma imagem, escalando degraus, acumulando coisas, achando que a resposta estava sempre na próxima conquista, no próximo reconhecimento. Achava que, quando eu finalmente tivesse aquilo que eu tanto buscava, o grande negócio, o carro do ano, a casa perfeita, então, sim, eu seria completo. Eu seria suficiente. Mas a verdade é que cada nova vitória trazia só mais, nada. Um vazio ainda maior. Um silêncio ensurdecedor logo depois dos aplausos. E é sobre essa descoberta tardia, sobre esse despertar que acontece quando a gente já está com um pé na cova, que eu quero conversar com você hoje. Nós homens, especialmente, somos ensinados a ser assim. A ser fortes, a não sentir, a não demonstrar. A resolver tudo sozinhos. E, principalmente, a buscar lá fora o valor que a gente deveria encontrar aqui dentro. Quantas vezes você se viu trabalhando até a exaustão, buscando uma promoção, um aumento, a admiração de um chefe, de um amigo, de uma mulher? Quantas vezes você achou que comprar aquele carro, ou ter a casa dos seus sonhos, ou viajar para aquele lugar exótico, finalmente preencheria aquele buraco que você sente no peito, aquele vazio que não tem nome, mas que te acompanha como uma sombra? É uma busca incessante, não é? Uma corrida sem linha de chegada. E o pior é que, quando a gente para pensar, percebe que talvez a gente esteja correndo na direção errada, perseguindo a coisa errada, por um motivo que a gente nem entende mais. A gente se sente culpado por não estar satisfeito, por não ser feliz, mesmo tendo tudo. E a vergonha de admitir isso, de sequer pensar nisso, é tão grande que a gente só continua correndo. No meu caso, tudo começou com meu pai. Ele era um homem, de poucas palavras. Não que ele fosse cruel, não. Apenas, ausente. Fisicamente, ele estava lá, sentado na ponta da mesa, lendo o jornal, o cheiro forte do café e do tabaco. Mas a atenção dele, o carinho, a validação, isso era algo que você tinha que conquistar. E mesmo assim, nunca era o suficiente. Eu me lembro de quando eu tinha uns 7 anos. Eu passei a tarde inteira no quintal, construindo uma casinha de madeira com restos de tábuas que ele tinha jogado fora. Tinha me cortado umas 3 vezes, mas terminei. Fui correndo mostrar para ele, todo orgulhoso. Ele olhou por cima do jornal, sem baixar ele completamente, murmurou um, bom trabalho, William, e voltou a ler. Não tocou na casinha, não me perguntou como eu fiz. Foi como se eu não estivesse ali. Como se o meu esforço fosse invisível. E essa foi a minha primeira lição. Para ser visto, para ser amado, eu precisava fazer mais. Sempre mais. Eu precisava ser perfeito, ser o melhor na escola, no esporte, em tudo. Aquele olhar de aprovação que eu tanto queria, aquela sensação de ser suficiente, estava sempre um degrau acima, sempre na próxima vitória. Eu via outros pais abraçando os filhos, elogiando, brincando. O meu pai era diferente. Ele me ensinou a buscar o reconhecimento no mundo, porque ele não me deu em casa. E essa busca me consumiu por décadas, moldando cada decisão, cada passo que eu dei. Chegou um ponto na minha vida, lá pelos 50 e poucos anos, que eu tinha tudo o que eu achava que queria. A empresa que eu construí do zero tinha sido vendida por uma fortuna. Eu tinha a casa com vista para o mar, o carro importado na garagem. Meus filhos já estavam crescidos e encaminhados, com suas próprias vidas. Eu estava no auge, na visão de qualquer um. Lembro de uma noite, sentado na minha varanda, com um copo de uísque na mão, olhando para as luzes da cidade. Era para ser o momento de triunfo. O momento em que o vazio finalmente seria preenchido. Mas não foi. Pelo contrário, eu senti uma dor tão profunda, uma sensação de vazio tão imensa, que me pegou de surpresa.
Era como se eu tivesse escalado uma montanha altíssima, chegado ao topo, e lá em cima não tivesse nada. Só vento frio. Eu olhava para as minhas conquistas, para os meus troféus, e eles eram só objetos. Não preenchiam o buraco, não traziam a paz, não apagavam a sensação de invisibilidade que eu carregava desde os 7 anos. Era um silêncio perturbador, uma solidão que o dinheiro não comprava e a fama não aplacava. E a pergunta martelava na minha cabeça: é só isso? Depois de tudo, é só isso? A exaustão era física e emocional. A culpa por não ser grato por tudo que eu tinha era sufocante. A vergonha de sentir aquele vazio, mesmo com a vida que eu tinha construído, era quase insuportável. E esse padrão, essa busca incessante por validação externa, não se limitou à minha carreira. Ela se infiltrou em cada canto da minha vida, especialmente nos meus relacionamentos. Com minha esposa, eu estava sempre tentando provar meu valor. Eu achava que, se eu fosse o provedor perfeito, o marido bem-sucedido, ela me amaria incondicionalmente. Mas eu não estava presente. Eu estava ausente, mesmo estando ali. Eu estava mais preocupado em ser o que eu achava que ela esperava, do que em ser eu mesmo, vulnerável, de verdade. Com meus filhos, a história se repetiu de outra forma. Eu os amava, é claro, mas meu amor era condicional. Eu exigia deles a mesma perfeição que eu buscava em mim, a mesma busca por sucesso, por reconhecimento. Eu os pressionava, achando que estava fazendo o melhor, quando na verdade estava replicando o que eu recebi. Eu não os via por quem eles eram, mas por quem eu queria que eles fossem. E nas amizades, eu me cercava de pessoas que me admiravam pelo que eu tinha, pelo que eu representava, não por quem eu era. Era um ciclo vicioso de performance e aprovação, onde a conexão verdadeira, a intimidade, ficava sempre em segundo plano. Eu me sentia sozinho, mesmo rodeado de gente. E a culpa por não conseguir criar laços profundos, por sentir essa distância, era um peso constante. Eu tenho um amigo, o Carlos. A gente se conhece desde a juventude. Ele também veio de uma família onde o pai era distante, focado no trabalho, e o Carlos passou a vida inteira tentando impressionar. Até hoje, com quase 70 anos, ele ainda está correndo atrás de novos negócios, de novas validações. Ele não consegue parar. A aposentadoria para ele é uma ameaça, um vazio insuportável. Ele tem dinheiro, mas a dor sem nome ainda está lá, gritando. Ele está sempre agitado, sempre buscando a próxima coisa que o fará sentir-se importante. Ele é a prova viva de que essa corrida pode durar uma vida inteira se a gente não parar para olhar. Por outro lado, conheço o José. O Zé, como a gente o chama. Ele não teve uma vida de grandes conquistas, de fortuna. Mas o Zé, lá pelos 60, parou. Ele percebeu que a paz que ele buscava não estava em ter mais, mas em ser mais presente. Ele se dedicou à família, aos netos, a um pequeno jardim que ele cultiva com carinho. O Zé tem uma serenidade que o Carlos não tem. Ele não busca aplausos. Ele não precisa provar nada. Ele simplesmente é. E essa diferença, essa escolha de parar de correr e começar a sentir, de reconhecer o vazio e não tentar preenchê-lo com mais coisas, foi o que me fez ver que eu também podia mudar. Que não era tarde demais para mim. Que a invisibilidade que eu sentia podia ser desfeita. Por muito tempo, eu achava que liberdade era ter dinheiro para fazer o que quisesse, sem ter que dar satisfação a ninguém. Que suficiência era ter a conta bancária cheia, o nome reconhecido. Que presença era estar fisicamente no lugar. Mas hoje, eu entendo que liberdade é a paz de não precisar provar nada para ninguém, nem para si mesmo. É não ser refém da aprovação externa, da expectativa dos outros. É poder dizer não, quando você quer dizer não, e sim, quando você quer dizer sim, sem culpa, sem medo. Suficiência é a sensação de que você já é completo, exatamente como é, com suas falhas e suas virtudes. É a ausência daquele vazio que te assombrava, porque você entende que você já tem tudo o que precisa aqui dentro. E presença? Presença é estar de corpo e alma no momento. É sentir o cheiro do café da manhã, o abraço do seu filho, o calor do sol na pele. É não estar mais dividido entre o agora e a próxima coisa que você precisa conquistar. É a simplicidade de existir, de sentir, de ser. Essa busca incessante por fora, ela nunca vai funcionar. E sabe por quê? Porque ela é alimentada pelo medo. O medo de não ser bom o suficiente, de não ser amado, de ser esquecido, de ser invisível. É o medo que foi plantado lá na infância, quando a gente aprendeu que o amor, a atenção, a validação, eram mercadorias raras, que precisavam ser conquistadas a duras penas.
E esse medo nos faz acreditar que a próxima promoção, o próximo elogio, o próximo objeto, finalmente nos trará a segurança que a gente nunca teve. Mas é uma mentira. É uma ilusão que o mundo nos vende. Cada vez que você busca lá fora, você reforça a crença de que você não é suficiente por si só. Você alimenta o vazio, em vez de encará-lo. E o ciclo se repete. Você compra algo, sente um alívio momentâneo, mas logo o vazio volta, e o medo te impulsiona a buscar a próxima coisa. É uma armadilha muito bem elaborada, que te mantém correndo, exausto, e sempre com aquela dor sem nome, aquela vergonha de não ser o que deveria ser. Então, o que eu quero te dizer hoje é: você tem permissão para parar. Permissão para parar de correr, para parar de buscar incessantemente lá fora o que você já tem aqui dentro. Permissão para sentir esse vazio, para nomear essa dor que te acompanha. Para reconhecer a raiva contida, a culpa, a vergonha. Não é fácil, eu sei. É assustador, mas é o primeiro passo para o verdadeiro despertar. Para a verdadeira suficiência. Olhe para dentro. Sinta o que está aí. Não julgue. Apenas observe. Entenda que a aprovação que você busca, a paz que você anseia, não está em nenhum lugar lá fora. Está em você, sempre esteve. E se o que eu te disse hoje ressoou em você, se você sentiu um nó na garganta, se reconheceu essa história em alguma parte da sua vida, eu te peço uma coisa: não guarde isso só para você. Pense em um amigo, um irmão, alguém que você sabe que está correndo essa mesma corrida, sentindo esse mesmo vazio. Compartilhe este vídeo com ele. Talvez seja o que ele precisa ouvir para também ter a permissão de parar. Para também iniciar o seu despertar tardio.